Oi, queridos alunos, é um prazer estar com vocês. Vamos responder uma dúvida de uma aluna, uma dúvida de uma questão que caiu no curso de formação de sargentos em 2017, o CFS da Polícia Militar de São Paulo. Eu só peço desculpa para vocês que eu estou num lugar barulhento. Nesses últimos dias eu não tenho um local, não tenho tido um local para gravar. Então, de vez em quando, você vai escutar um barulho de moto, de carro, né, de cachorro latindo. Mas tudo bem, o importante é entender a questão. Vamos lá. André tem duas vezes mais moedas que Francisco. Para cada moeda que André tem, Carlos tem o mesmo número de moedas que Francisco tem. Juntos, as três pessoas têm 119 moedas. A diferença entre o número de moedas de Carlos e de André, um enunciado confuso, né? Então eu vou usar as iniciais. Ó, vou usar A para representar a quantidade de moedas de André. Vou usar C para representar a quantidade de moedas de Carlos. E F para a quantidade de moedas de Francisco. É quer dizer, se eu somar o A mais o C mais o F, tem que dar o total de moedas, que é 119. Então vamos ver. Primeiro eu tenho essa equação. A quantidade de moedas de André mais a quantidade de moedas de Carlos, mais a quantidade de moedas de Francisco, tem que dar no total essas 119 moedas. Agora vamos montar outras equações. Ele diz que André tem duas vezes mais moedas que Francisco. Então isso está me dizendo que o A, que é André, é igual a 2F, duas vezes a quantidade de Francisco. Então você tem essa equação aqui, ó. Você sabe que o André, ele tem A moedas. Então vamos pensar aqui, o André, ele tem A moedas. Então ele tem, por exemplo, a primeira moeda dele, você tem uma segunda moeda do André, uma terceira moeda do André, e assim vai até a aésima moeda. A aésima moeda. Ele tem A moedas. Tá ok? André tem A moedas. Agora, olha só. Para cada moeda de André, quer dizer, para cada uma dessas A moedas, Carlos tem o mesmo número de moedas que Francisco tem. Então, o Carlos, que é C a quantidade, vai ser o quê? Ó, para essa primeira moeda aqui de André, ele tem o mesmo número de Francisco, então ele tem F. Mas para essa segunda moeda de André, ele tem o mesmo número de Francisco, ele tem F. Para essa terceira moeda, ele tem F. E assim vai, pontinho, 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 até para essa aésima moeda, ele tem F. Então ele tem F mais F mais F mais F. Quantas vezes você está somando esse F? A vezes. Você está somando A vezes. Portanto, você tem F A vezes, tem A F moedas. Esta é a quantidade de moedas de Carlos. Carlos tem A F moedas. Mas olha só, quem é o A? O A é 2F aqui em cima. Então a quantidade de moeda de Carlos no lugar de A eu boto 2F. 2F vezes F. Isso quer dizer que o Carlos tem 2F ao quadrado moedas. Esta é a quantidade de moeda de Carlos. 2F ao quadrado. E agora fechou. Vamos lá na primeira equação. Vem aqui na primeira equação. A mais F mais C é 119. Então, A mais F mais C é igual a 119, tá? Então, vamos pensar assim. O A é 2F. 2F mais o F mais o C é 2F ao quadrado. Isto é igual a 119. Então, vamos pensar. O 2F ao quadrado, vou colocar aqui que é 2F ao quadrado, mais 2F mais F vai dar 3F. Passa o 119 para o lado esquerdo, fica menos 119. Isto é igual a zero. Nós temos aqui uma equação do segundo grau. Então, basta resolver esta equação do segundo grau, que eu acho F, aí eu acho A e eu acho C. Então, vamos resolver? Aqui em cima, ó. A equação é 2F ao quadrado
mais 3F menos 119 é igual a zero. Então, o valor do A é 2, o valor do B é 3 e o valor do C é menos 119. Achar o delta. O delta, você sabe que é B ao quadrado menos 4AC. Logo, o delta será o 3 ao quadrado menos o 4 vezes o A, que é 2, vezes o C, que é menos 119. Então, o delta é igual a 3 ao quadrado é 9. Observe que esse menos com esse menos vai dar mais. 4 vezes 2 vezes 119. 4 vezes 2 vezes 119 dá 952. Portanto, o valor de delta é 961, é maior que zero, logo nós teremos duas raízes reais e distintas. Vamos calcular essas raízes com a fórmula de Bhaskara. Então, usando a fórmula de Bhaskara, o f é menos b, aí vem uma com mais, outra com menos, raiz de delta sobre 2a. Logo, o f é igual a menos o b é 3, fica menos 3, mais ou menos, raiz quadrada de 961 sobre 2 vezes o A. O A é 2. Então, nós temos o F é igual a menos o 3, mais ou menos. Raiz quadrada de 961 é 31 sobre 2. Logo, nós vamos ter duas respostas, uma com mais, outra com menos. Vamos lá, ó. Com menos fica menos 3, menos 31 sobre, aqui ó, 2 vezes 2 dá 4, né? Então vou escrever aqui, ó, 2 vezes 2, aqui ó, 2 vezes 2. Fica menos 3, mais ou menos 31 sobre 4, tá? Então fica menos 3, menos 31 sobre 4, e aqui menos 3, mais 31 sobre 4. Aqui está dando menos 34 sobre 4. Mas como o resultado é negativo, você sabe que o F é uma quantidade de moedas, o resultado negativo não serve. Não posso ter uma quantidade negativa de moedas. Então, este resultado não serve. O outro vai ficar menos 3 mais 31, vai dar 28 sobre 4. E 28 sobre 4 dá 7. Logo, este 7 é positivo, ok. Logo, a quantidade de moedas de Francisco seria igual a 7. O Francisco teria 7 moedas. Então, vem aqui, ó, Francisco, ele tem 7 moedas. Então, Francisco tem 7 moedas. Agora, vamos ver a quantidade de moedas do André. O André, lembra lá da fórmula André, é igual a 2F. Então, seria 2 vezes 7. Isso quer dizer que o André tem 14 moedas. 14 moedas. O André tem 14. E o Carlos? O Carlos é moleza, né? O Carlos é 2F ao quadrado. O C é 2F ao quadrado. Então, fica 2 vezes o 7 ao quadrado, que é 2 vezes 49. Logo, o Carlos tem 2 vezes 49, tem 98 moedas. E podemos responder a questão agora. Logo, a pergunta foi a diferença entre o número de moedas de Carlos e de André. Resposta: a diferença. A diferença entre Carlos e André é o C menos o A. Essa diferença será 98 menos 14. Portanto, essa diferença será 84. 84, vamos marcar como alternativa correta essa alternativa com a letra B de bola. Resposta:
Alternativa B na questão do CFS, da questão curso de formação de sargento, Polícia Militar de São Paulo. Uma questão até um pouco difícil, o enunciado é um pouco embolado, não é? Bem, eu agradeço a aluna que enviou a questão, peço para que vocês, meus alunos do curso de formação de sargento, da CFO, os alunos da Polícia Militar e todos os outros alunos do grupo, do GOI, da CPP, de todos os nossos cursinhos aí, enviem dúvidas e boa sorte!